Ou tem algum crente em jejum porque está se santificando? Agora nós estávamos cantando essa música, né? Jesus em Tua Presença. Você sabe de que ano é essa música? Cadê a pessoa mais nova aqui nessa igreja? Gabriel, você sabe de que ano é essa música? Jesus em Tua Presença? 1986. 1986. Asaf Borba. Isso foi um momento, nos anos 80, nós tivemos um avivamento na igreja no Brasil. Foi quando começaram as comunidades evangélicas, e um dos rebentos mais fortes da comunidade, movimento de comunidade, era a comunidade de Goiânia, né, que encabeçada pelo hoje bispo Robson, né, e na época era Robson e, o nome dele, Ana, esqueci o nome dele, César Augusto. Eles eram os líderes da comunidade. O movimento de comunidade cresceu no Brasil, e aí começaram as reuniões no Nilson Nelson, lá em Brasília, e eu nunca esqueço, em 80, já vai Pedrinha, em 80, eu acho que foi 89, a primeira vez que eu fui no encontro de comunidade, lá no Nilson Nelson, em Brasília, e eu lembro que aquele ginásio estava lotado, e eu lembro que tinha uma amiga minha da igreja batista, ela tinha ido fazer alguma coisa, ela tinha ido ao banheiro. Quando ela voltou, ela falou assim: eu estou impactada. Eu falei: por quê? Washington, não tem ninguém lá fora. Está todo mundo aqui. E assim, a presença de Deus era tão palpável naquele lugar, que as pessoas não viam o WhatsApp, não tinha WhatsApp nessa época, né? As pessoas não ficavam transitando, as pessoas não saíam toda hora para tomar água, não saíam toda hora para comer. As pessoas estavam ali, por causa do mover de Deus, durante o momento da adoração, do louvor, no momento das palavras. Era muita palavra profética, era um movimento de cura. Eu lembro que não consigo lembrar agora qual dos filhos de Asaf, mas existia um probleminha para engravidar. A esposa do Asaf, a Rosana, tinha um probleminha. Nessas celebrações, Deus trouxe um mover de cura. Ela pôde engravidar. Então, assim, nós íamos para as celebrações, para esses encontros de comunidade, já sabendo que nós seríamos impactados pelo mover de Deus. E uma coisa que eu acho que é importante é você ter essa convicção de que, quando você vem para se juntar com outros irmãos, para adorar a Deus, para ministrar o coração de Deus, você tem que vir com uma expectativa. Você tem que aprender, nós temos que aprender a nos preparar para este momento. Porque quando nós temos expectativa, quando nós temos interesse no coração pela presença de Deus, nós o encontramos. Posso ouvir o seu amém? Mas quando nós estamos dispersos, nós não temos como provar de Deus, porque nós estamos dispersos, nós estamos em outra dimensão, em outro lugar, buscando outra coisa. E o meu desejo nesse momento é que a sua atenção esteja aqui. O meu desejo nesse momento é que nada possa dispersar a sua atenção, mas que Deus possa ministrar ao seu coração de uma forma especial nesse momento. Esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração por mim, essa é a minha oração por você, essa é a minha oração por você que está nos acompanhando pela internet, que Deus possa tomar este momento para ministrar tremendamente ao seu coração. E eu quero ouvir um amém de pentecostal. Amém? Não, muito fraco. O pentecostal está muito fraco. 1, 2, 3. Está melhorando. Mais uma vez. 1, 2, 3. Eu ainda vou tornar vocês pentecostais. Amém? No mês de julho nós vamos trabalhar um tema: acende a chama. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. E todas as vezes que eu penso nisso, eu lembro do Luciano Subirá falando que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, há um problema, acontece um problema. Sabe qual é o problema? É que o Espírito Santo se manifesta. Quando nós começamos a falar dele, quando nós começamos a pregar sobre ele, quando nós começamos a buscá-lo, quando nós começamos a dar atenção a ele,
ele se manifesta. Ele se manifesta. Existe hoje, ele já está com o Senhor, mas um homem que foi líder de uma das maiores igrejas do mundo, pastor Po Yang-Shu, a igreja da Coreia, uma das maiores igrejas do mundo. Este homem, quando uma vez um pastor do Piauí, eu conheci esse pastor, escreveu uma carta para Po Yang-Shu porque ele queria descobrir qual era a chave para o crescimento da igreja da Coreia. E aí ele escreveu, uma pessoa próxima transpôs de português para o coreano e ele enviou a carta para a Coreia, para Po Yang-Shu. Aí você pode imaginar, um homem com uma igreja tão grande, vai ler uma carta e vai responder esta carta. Ele respondeu a carta, e o pastor, assim, todo feliz, achando assim, agora eu vou descobrir o segredo do Po Yang-Shu, e a minha igreja vai ser a maior igreja do Brasil, porque o Po Yang-Shu vai compartilhar comigo qual foi essa grande chave. E o Po Yang-Shu, em poucas palavras, falou para ele, comece a buscar a Deus pelo menos durante 2 horas de oração por dia. A busca daquele homem, a manifestação de Deus no meio da igreja, começou com a busca daquele homem por Deus. E uma outra coisa também que você vai ouvir, vai ler nas literaturas do Po Yang-Shu, é que ele fala sobre a importância da comunhão com o Espírito. Jesus está em você, sim ou não? Amém. Jesus está em você através de quem, gente? Da pessoa do Espírito Santo. Então eu preciso começar a olhar para o Deus que está em mim, que é o Espírito Santo. E eu preciso começar a ter comunhão com o Espírito Santo. Lembra que a Bíblia fala que porque nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, eu vou atender alguém, Espírito Santo, me dá direção. Me dá ouvidos para ouvir essa pessoa e me dá uma direção, algo que eu possa falar para ela que vai atingir em cheio o coração dela, a vida dela, que vai transformar a vida dela. Nós precisamos aprender a desfrutar da presença dEle e a ter comunhão com Ele. O tema da minha palavra de hoje é a chave da vida sobrenatural. Eu acredito que todos nós, em algum momento, desejamos acessar dimensões mais profundas e elevadas da vida, não é? Seja no natural ou no espiritual. Há quem diga, existe um psicólogo muito famoso, que ele diz assim, conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você tem poder. Grava isso. Se você tem conhecimento, você tem poder. E a Bíblia, ela confirma isso lá em Daniel, capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler a parte A do versículo. Diz assim, mas o povo que conhece, tem como colocar para mim aqui grande, para eu poder ler aqui no monitor, por favor? Mas o povo que conhece ao seu Deus será forte e resistirá. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Desculpa. 32, isso. Daniel, capítulo 11, versículo 32. É a parte B, na verdade. Mas aqueles que conhecem o seu Deus serão fortes e farão o que, gente? Resistirão. Só que é interessante, eu já usei esse versículo várias vezes para falar sobre a importância do conhecimento de Deus. Várias vezes eu usei esse versículo, só que ontem, enquanto eu preparava a palavra, eu fui perceber o contexto em que esse texto está. Se você for olhar os 2 últimos capítulos de Daniel, Daniel está falando sobre os últimos dias. Daniel aqui, ele está falando sobre o surgimento do anticristo. E observa bem, o texto diz que nesse momento, o conhecimento de Deus vai fazer com que aquele que tem este conhecimento se torne o quê, gente? Forte. E se torne o quê? Resistente, perseverante. Ou seja, o conhecimento de Deus é a chave para permanecermos firmes, seja em tempo de grande tribulação
ou seja, em qualquer estação da vida. Grave isso. E nós precisamos entender que quanto mais o dia se aproxima, mais eu e você precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Essa foi sempre a minha indignação com a igreja. A minha indignação desde quando eu sou novo convertido, desde quando eu era novo convertido, aos 20 anos de idade, já faz pouquinho tempo, aos 20 anos de idade, que uma coisa que me dava irritação era saber que os crentes não liam a Bíblia. Era saber que os crentes, por mais tempo que estivessem na igreja, mas tinham uma ignorância muito grande em relação ao conhecimento de Deus. E a Bíblia fala que nos últimos dias é o conhecimento de Deus que vai nos fazer forte, que vai nos fazer perseverante diante de todas as situações que nós, como povo de Deus, vamos passar. Aí você pode pensar assim, mas eu creio que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Tá bom, querido, e se você não for? E se você não for, como é que vai ficar? Deus não vai criar um arrebatamento para você. Porque se você é tão especial a ponto de Deus criar um arrebatamento para você não passar a grande tribulação, eu também sou especial. Eu também vou. Então, por isso, meu querido, que é muito melhor você e eu nos preparar para dias piores do que estarmos simplesmente crendo, eu vou ser arrebatado, eu não vou viver a grande tribulação aqui. Lembre-se disso, o que vai imunizar você, quando esses dias chegarem, é o conhecimento de Deus. E não é um conhecimento de Deus simplesmente teórico, é um conhecimento de Deus revelado. É um conhecimento de Deus, de que a palavra não está apenas nas páginas da Bíblia, a palavra vai estar no seu coração. Posso ouvir o seu amém? E aí, quando nós falamos que a chave para a vida sobrenatural é a plenitude do Espírito Santo, nós precisamos ver o que a vida de Jesus nos ensina de forma clara em relação a isso. Observe algumas declarações sobre Jesus. Lá em Lucas, capítulo 4, 1 e 2, e depois do versículo 14 e 15, diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao rio Jordão e foi conduzido pelo deserto. Próximo, 2. Desculpa, volta. É verdade, obrigado. Eu estou sendo corrigido pela pessoa da mídia, o meu ponto falando. Então, vamos lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Observa bem, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo no deserto. Isso é importante nós sabermos que nós, em qualquer situação adversa, Deus quer me dirigir, Deus quer nos dirigir. E Jesus, quando passou esses 40 dias no deserto, olha o que diz, olha como Jesus saiu de lá. Lá no versículo 14. Então Jesus, cheio de quê, gente? Do poder do Espírito. Jesus entrou cheio do Espírito Santo e saiu cheio do poder do Espírito Santo. Voltou para a Galileia, relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E é interessante que alguns religiosos da época diziam que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Uma outra coisa importante nós temos a convicção de que o êxito da vida de Jesus está diretamente ligada à sua vida cheia do Espírito. Grava isso, o êxito da vida de Jesus está diretamente ligada à sua vida cheia do Espírito Santo. Pouco antes da sua morte, ele prometeu a seus discípulos que o Espírito Santo estaria neles. Olha o que diz João 14, versículos 16 e 17, e depois eu vou ler o versículo 26.
E eu pedirei ao Pai, Ele lhes dará um outro encorajador. Em algumas outras versões falam consolador ou ajudador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo pode receber, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês, agora e depois estará em vocês. Vê bem, o Espírito Santo habita com vocês. O Espírito Santo estava presente naquele momento em quem, gente? Em Jesus. Só que ele falou assim, o Espírito ele habita com vocês, mas ele vai estar em vocês. Próximo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Versículo 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele fará o que, gente? Lhes ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que ele disse. Lá em 1 João, quando João escreve, ele diz assim, que nós temos uma unção que nos ensina. Todas as vezes que você estiver diante da palavra, fala assim, Espírito Santo, me ensina a palavra. Espírito Santo, abre meu entendimento. Faz como o salmista, desvenda os meus olhos para que eu possa apreciar as maravilhas da tua lei. Me faz conhecer, Espírito Santo, além da palavra. Espírito Santo, aquilo que está difícil ao meu entendimento, à minha compreensão, me abre a minha mente para que eu possa compreender a palavra. Porque diz que Ele ia nos guiar a toda a verdade, que Ele vai nos ensinar. É por isso que eu lembro de uma família, que eu tinha uma célula lá em São Luís, e eles eram analfabetos. Analfabetos. Amélia e Nestor, não esqueço o nome deles. Mas era a célula que mais crescia, era a célula mais frutífera que eu tinha na época. E aí eu ensinava para eles porções da Bíblia, e eles memorizavam. Só que eles eram homens e mulheres muito tementes a Deus. Nestor e Amélia buscavam muito a Deus. Eu lembro que nas horas de ministração, de cura, de orar para as pessoas, de cura, eu nunca esqueço, tinha uma senhora que estava reclamando, que estava com a garganta inflamada. Eu falei, Nestor, ora por essa senhora aqui, ora para que Deus possa tirar essa inflamação da sua garganta. Nestor colocou a mão aqui e falava assim, Senhor, tira tudo da goela dela, tira tudo da goela dela. E era muito interessante que Deus tirou tudo da goela da mulher. A mulher depois veio testemunhar da cura dela. E aí, um dia eles chegaram para mim e falaram assim, Washington, eu estava deitado na rede, olhando para o céu, Amélia, olhando para o céu, e de repente eu vi uma letra. E aí eu fui perguntar a alguém, e alguém pegou a Bíblia para mim, e Washington, eu vi o que está aqui na Bíblia, eu vi no céu. Então, eles eram cheios de revelações. Em 2017, eu encontrei com ela. Ela tinha tido um câncer, Amélia. Tinha tido um câncer. Ela falou, eu comecei a fazer o tratamento de câncer, aquilo estava me fazendo super mal, e eu comecei a orar. Jesus, daquele jeito dela, Jesus, o Senhor levou sobre mim você levou sobre si as minhas enfermidades. Este câncer que está em mim, Jesus, o Senhor já levou. Então eu não aceito permanecer com este câncer, Jesus. E o que o Senhor vai me curar, Jesus? Me cura, Jesus, me cura, Jesus. E eu naquela expectativa, né? Eu falei, e aí, Amélia? Eu falei, curou! Então, assim, era muito interessante a simplicidade deles, mas ao mesmo tempo a maneira como Deus os encheu de fé. Eu vejo, quando eu olho para eles, quando eu lembro da história deles, eu falei, meu Deus, como eu aprendi com Amélia e com Nestor. Deus ganhou tanto o coração deles para ele, que Deus tornou eles intenso nele. Fala comigo assim, Deus quer que eu seja intenso nele. É isso que Deus deseja, que eu e você
venhamos a provar, venhamos a ser. Após a sua ressurreição, Jesus orienta da seguinte maneira os discípulos. Lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 3, e eu vou ler do 3 ao 5 e depois o 8, diz assim: durante os 40 dias, Atos capítulo 1, versículo 3. Obrigado. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com ele, lhes deu a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém, até o Pai enviar a promessa, conforme lhes disse antes. Versículo 8, até o 5, desculpa, 5. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Vocês receberão, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Vocês receberão poder. Não, para um momento só. Vamos começar, crentes. Quero os crentes bem fortes, bem pentecostais. Vamos lá. 1, 2, 3. Vocês receberão poder descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. No original, gente, esse poder aqui dá a ideia da capacidade de se tornar um mártir, de morrer por uma causa. Quando você e eu somos cheios do poder do Espírito Santo, Deus tira todos os nossos temores. Posso ouvir o seu amém? Eu sei que muitos de nós não aceitamos o desafio de ir para a rua e enfrentar, chegar naqueles bares ali da Monte Líbano. Jesus te ama, com medo. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão fazer de mim? Deus precisa nos fazer arder com a presença dEle. E o que traz esse ardor é se nós tivermos e vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Está muito fraco, cheia do Espírito Santo. Amém. Amém. Vou ver vocês rodopiando nesse lugar. Em Atos capítulo 2, nós vimos o cumprimento dessa promessa. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos e a partir dali, o sobrenatural se tornou uma realidade na vida deles. Essa foi a porta, gravem isso, essa foi a porta para os sinais, maravilhas e crescimento da igreja. Esses dias atrás, morreu Jimmy Swaggart. Quantos conheceram Jimmy Swaggart? Levante a mão. Jimmy Swaggart morreu com 90 anos. 90 anos. Quando eu me converti nos anos 80, eu me converto em 84, 80 e acho que 87, começaram os programas de transmissão do Jimmy Swaggart. Era todo sábado pela manhã, eu acho que era na Bandeirantes, todo sábado pela manhã. Os crentes não saíam da frente da televisão para ver Jimmy Swaggart. Porque aquele homem era um homem assim tão cheio de Deus, o louvor na época era maravilhoso, a ministração do louvor, depois a palavra, era um homem assim forte, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar com tanta autoridade sobre o Espírito Santo. E é uma coisa que eu aprendi com ele. O batismo com o Espírito Santo, ele abre a porta do sobrenatural de Deus. Quando você tem muita coisa para descobrir em Deus a partir dessa experiência. O que acontece com muitos de nós estacionamos. Nós vivemos a experiência e não nos aprofundamos, não nos mantemos cheios do Espírito Santo. E aí você vai ver que todos os homens, que todas as mulheres que vivem uma vida cheia do Espírito, que se alimentam de Deus, que se alimentam do Espírito, incendeiam aonde elas estão.
Lá em Atos capítulo 2, eu vou ler alguns textos, alguns versículos, vou ler de 1 a 4, depois de 16 a 21, aí vocês vão pulando comigo de 41 a 43, tá? Então, vamos lá, diz assim, ó, no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Fala comigo assim, num só lugar. Observa que tinha uma promessa, e a promessa qual era, gente? Que Deus ia enviar sobre eles o Espírito Santo, e eles foram buscar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde todos estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram, que gente? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os habilitava. Versículo 16. Pelo contrário, porque Pedro começa a explicar para a multidão o que estava acontecendo com os discípulos. Porque para alguns, eles estavam bêbados. E aí Pedro começa a explicar o que estava acontecendo. Quando chega lá no versículo 16, diz assim, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias, derramarei o meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá uma manifestação gloriosa do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, um rio de salvação vai ser inaugurado. Posso ouvir o seu amém? Versículo 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Ainda há pouco eu falei para vocês daquilo que nós experimentávamos no Nilson Nelson, lá nos anos 80 e 90. Quando nós nos reunimos naquele ginásio, a maneira como a presença de Deus baixava sobre aquele lugar, e a maneira como as pessoas eram curadas, a maneira como as pessoas eram salvas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa que eu vejo, nós dizemos assim, nós estamos num lugar muito escondido como igreja. Embora nós estejamos no centro da cidade, mas nós estamos no final de uma rua. Algumas pessoas nem sabem que existe uma igreja neste lugar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Isso eu aprendi também lá nos anos 80. Aonde há um fluir de Deus, escuta isso, aonde há um fluir de Deus, esse fluir atrai as pessoas. O que nós precisamos começar a buscar, Senhor, fui neste lugar. Senhor, fui neste lugar. Como diz lá Isaías orando e falou assim, se fendesses os céus e descesse. Senhor, desce sobre esse lugar, desce sobre a minha vida, desce sobre as nossas vidas. Alguém já leu um livro chamado Este Mundo Tenebroso? Levante a mão. Gente, eu sou mais antigo aqui, né? Este Mundo Tenebroso, vocês nunca leram Este Mundo Tenebroso? Este Mundo Tenebroso, se você for ler, Este Mundo Tenebroso era que nem... vale tudo no dia de hoje. Vou escandalizar os crentes de novo. Este Mundo Tenebroso era um livro que estava na boca de todos os crentes. E era assim, quando todo mundo estava lendo Este Mundo Tenebroso, e as pessoas chegavam assim, caraca, você viu o capítulo teu, o que aconteceu? Porque um cara, numa igreja pequena, começa a buscar a Deus, e aquilo começa a mover o mundo espiritual,
E aí um grande mover, a partir da vida daquele homem, de poucas pessoas, começa a acontecer naquela igreja, naquele lugar. Eu estava lendo, por favor, volta para mim, lá para Daniel, capítulo, eu comecei, qual foi o texto? Daniel, capítulo 11. Põe para mim o versículo 1. Deixa eu só mostrar uma coisa que me chamou a atenção. Olha como começa esse capítulo de Daniel, capítulo 11, versículo 1. Tenho acompanhado Miguel para fazer o quê, gente? Apoiá-lo e fortalecê-lo. Quem é Miguel aqui, gente? Os crentes assim, quem é Miguel? Quem é Miguel? Miguel é um membro da igreja? Quem é Miguel? Quem é Miguel aqui, gente? Quem é Miguel aqui, gente? O anjo, gente. O anjo. Miguel aqui é um anjo. Observa o que Deus diz aqui. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo. Já tinham lido isso aqui, crentes? E aí, neste mundo tenebroso, uma coisa que é muito interessante é que as orações faziam que os anjos prevalecessem na guerra espiritual. Você precisa entender, aí eu gosto muito quando o Luciano Subirá faz esse parêntese, quando ele diz assim, oração, não existe oração de guerra, a oração é a guerra. Quando nós começamos a orar, nós começamos a travar uma luta espiritual. Adivinha quem não quer que você ore? Não é simplesmente a sua preguiça, a sua falta de disciplina, mas o tinhoso está assim, não ora, não ora, não ora, não ora, não ora, não ora. Porque o tinhoso não quer que a gente incendeie de Deus. Então ele tira de você o desejo de orar. Eu vejo que tem gente que está no grupo da intercessão e que nunca entra para orar, mas está lá no grupo de intercessão. Para quê? Já me deu vontade de fazer uma limpeza, tirar todo mundo, deixar só quem está ali orando. Por quê? Qual é a dificuldade? É porque é online. Mas você vive vendo vídeo na internet. E qual é o problema? Passar 30 minutos dentro da sala de oração para orar. Aí nós temos que fazer ginástica, porque sempre são as mesmas pessoas. Querido, o diabo está nos distraindo e tirando a nossa energia como igreja. Diga misericórdia. Voltando, lá para Atos, capítulo... Estava onde, gente? Por favor, meu ponto da mídia. 42. Todos que se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. 42, né? 41. Vamos para o 41 para poder tomar a ideia, tá? Obrigado, vocês são muito legais. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo, temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Posso ouvir o seu amém? Isso não é só para ser a história de Atos. Isso é para ser a sua e a minha história. A sua e a minha história. A chave sobrenatural é ser cheio do Espírito, momento a momento. Mas a grande questão é, então, como é que eu e você somos cheios do Espírito? Primeira coisa que você não pode esquecer, mandamento. Fala comigo, mandamento. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho,
pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam o quê, gente? Cheios do Espírito. Isso é um mandamento. Sejam cheios do Espírito. No original, a ideia é: sejam continuamente cheios do Espírito. Não é só um momento, não é só no revisão de vidas, na hora da ministração do Espírito. Isso é momento a momento. Eu estou cheio do Espírito hoje, eu tenho que estar cheio do Espírito amanhã, eu tenho que estar cheio do Espírito depois da manhã, e assim sucessivamente. Não é uma sugestão, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo é vital para uma vida cristã vibrante e sobrenatural. Posso ouvir o seu amém? Uma outra coisa importante, promessa. Lá em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz assim: estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. É ou não da vontade de Deus que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo? Sim ou não, gente? Então, se orar, Senhor, me encha do Espírito Santo, Ele vai ou não nos encher? Sim, vai. Uma outra coisa, se é vontade de Deus que sejamos cheios, então podemos pedir com confiança. Uma outra coisa importante, fé. Fala com o seu irmão, fé. Tenha fé. Lá em João capítulo 7, versículo de 37 a 39, diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. 38. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Próximo. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, essa é uma experiência para mim e para você, amém? É para todos nós, é para todos nós. É preciso crer, é preciso desejar. O Espírito é dado àqueles que têm sede e fé. E por último, o que nós precisamos fazer para ser cheio do Espírito Santo? Ter um coração limpo. Aí você, pronto, agora é o problema. O meu coração não está limpo. Agora é o problema, agora esbarrou de vez. Mas ter o coração limpo não quer dizer que não peque. Ter o coração limpo é não ter pecado por confessar. Ter o coração limpo é aquilo lá: errei, Senhor, errei. Errei, Senhor. Eu cometi isso assim, 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 mas a tua palavra diz que se eu confessar o meu pecado, o Senhor vai me purificar. Senhor, então me purifica deste pecado, muda a minha atitude em relação a esse pecado. Espírito Santo, toma o controle da minha vida novamente e me enche com a tua presença. É isso, gente. É isso. Coração limpo. Olha o que diz lá no Salmo 66, versículo 18 e 19. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Por quê? Porque Ele confessou o pecado. O pecado não confessado bloqueia o fluir do Espírito. Um coração quebrantado e arrependido é essencial. Posso ouvir o seu amém? Em poucas palavras, eu dei para vocês como ser cheio do Espírito e como andar no Espírito. Porque esse é o projeto de Deus para mim e para você. A vida sobrenatural não é um privilégio para alguns poucos especiais, mas um chamado para todos os que creem,
O Espírito Santo é o selo, o guia, a força e o poder que nos capacita a viver além do natural. Amém? Ser cheio do Espírito Santo. Temos que fazer isso diariamente e momento a momento, porque essa é a chave para vencer, permanecer e manifestar o reino de Deus aqui e agora. Posso ouvir o seu amém? Fique de pé no seu lugar. Quero orar por você. Quero que a gente ministre ao coração de Deus. E daqui a pouco nós vamos também passar para a nossa ceia. Mas quero que a gente ministre ao coração de Deus. Peça para Deus, Senhor, me enche com a tua presença. Peça para Deus, Senhor, me faça transbordar do Senhor. Transbordar do Senhor. Oh Deus, Espírito Santo, o Senhor veio para glorificar a Cristo. Esse é o teu ministério na terra, glorificar a Cristo. Esse é o teu ministério no meio da igreja, glorificar a Cristo. Nós queremos reconhecer, Pai, que sem a tua presença, nós não conseguimos viver essa realidade. Nós não conseguimos glorificar a Cristo pela nossa própria força carnal. Mas nós precisamos do Senhor para isso. Por isso, Espírito Santo, eu quero rogar a Ti, que o Senhor abrace cada um de nós neste momento. Abrace cada um de nós neste momento. Espírito Santo, ministra o Teu poder sobre nós. Ministra o Teu poder sobre nós, Espírito Santo. Oh Espírito, desfaz os nós da alma. Aquilo que tem nos impedido provar muito mais profundamente do Senhor. Desfaz os equívocos da mente, as mentiras, o sofisma. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, quebra os grilhões, Espírito Santo, quebra os grilhões do pecado, quebra, Espírito Santo. Quebra, Espírito Santo. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Sopra neste lugar a doce presença do Senhor. Sopra neste lugar, sopra neste lugar. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida, Espírito. Sopra sobre as nossas vidas. Sopra, Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo. Oh Espírito Santo, Espírito Santo. Oriamai, Shurianduia, Shurianduiamaias. Espírito Santo. Espírito Santo, toda obra maligna, queima agora com o teu fogo, Espírito Santo. Orianduia, Juiama. Oh Espírito Santo, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder, remove toda cinza do altar, remove toda cinza do altar, que as brasas vivas, Senhor, que as brasas vivas, Pai, estejam presentes no altar do nosso coração. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, Espírito. Urianduia, uiamachuiamaias. Sopra, sopra, sopra. Sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra, Espírito, sopra, sopra, sopra. Sopra, Espírito Santo. Orianduiamaia, sopra, Espírito, sopra, Espírito. Oh Deus, sopra, Espírito. Sopra neste lugar. Sopra neste lugar, Espírito. Oh Deus.